Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Leviette, eu sou psicóloga clínica e nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre muitos pacientes meus, são aqueles pacientes que querem estudar, mas aí eu pergunto, mas você já teve hábito de estudar? Na sua infância e na sua adolescência você criou um hábito de estudos ou que técnicas, que táticas você usa para você estudar? Se você tem assistido os meus vídeos e tem gostado do conteúdo, muito obrigada! Não esquece de dar o seu like, de comentar se tiver alguma coisa que você queira acrescentar ou que você queira que eu saiba. E muito obrigada e continue assistindo os próximos vídeos também. E é aí que pega a questão, né? Porque estudar não é só a gente pegar ali o material e estudar. Tem várias questões que podem influenciar e ajudar a gente nos nossos estudos. Uma delas, e a principal delas, é a gente ter um ambiente de estudo para ajudar o nosso cérebro a entrar ali naquele momento de estudos. Quando a gente tem um ambiente reservado para os estudos, com os materiais de estudo ali, o nosso cérebro ele já tem uma facilidade de entender. Agora é hora de estudos, então eu vou focar aqui nos estudos. Alguns pacientes podem falar, poxa Olivia, eu não tenho esse espaço, né? Eu convivo com outras pessoas, a minha família é grande ou a minha casa é pequena, né? Sim, aí fica um pouquinho complicado, porque o legal é a gente realmente ter um espacinho ali nosso, que vai ter uma escrivaninha, que vai ter uma cadeira, mas nem sempre a vida é ideal e nem sempre a gente vai ter essas opções, tá tudo bem. Aí eu falo pra eles, adapta. Faz o que você pode, porque quando a gente quer uma laranjinha para fazer um suquinho de laranja gostoso, mas a vida dá limão pra gente, faz um suquinho de limão, bota açúcar e ajeita, né? Dá um jeito. O que eu geralmente sugiro para os meus pacientes, poxa, não tem uma escrivaninha só para você? Vai para a mesa da cozinha, né? Se tiver mesa da cozinha, se não tiver, vai para o sofá. Mas ali nesses ambientes, tira tudo que possa te distrair. Tudo que ali tenha na mesa ou outros lugares que possam chamar a sua atenção e fazer com que você saia dos estudos. Isso vai ajudar bastante você conseguir manter esse estudo produtivo. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é, se você não tem o hábito de estudos, começa um estudo leve. Então, ao invés de você querer pegar um dia e já estudar 5 horas de uma vez só, quebra esse tempo. Faz tempos de estudo de 1 hora, 2 horas no máximo, várias vezes no dia. Porque assim a gente consegue criando esse hábito de estudar ao longo da nossa semana, ao longo da nossa rotina, né? E não fica muito cansativo. Uma técnica que eu sugiro muito para os meus pacientes é a técnica do Pomodoro, tá? Então o Pomodoro ele vai ajudar também a gente a conseguir ter ali o momento de estudo, o momento de relaxamento e ajudar a gente a ter um pouquinho mais desse hábito de estudo sem que seja aquela ideia de não, eu vou estudar 8 horas direto, eu vou estudar por 5 horas direto. Não vai dar certo. Se você não tem o costume de estudos, você já não tem esse hábito de estudo, ficar muitas horas não vai render no seu estudo, não vai ser um estudo produtivo. Outras sugestões que eu sempre dou para os meus pacientes, agora talvez pensando especificamente em pessoas que vão ter ali algum diagnóstico, alguma característica do TDAH, da dislexia, da disgrafia, da descalculia, né? É eles usarem algumas táticas para os estudos deles, né? Porque quem tem TDAH, quem tem disgrafia, dislexia, ou só ler o material não vai fazer com que essas pessoas absorvam o conteúdo que eles estão lendo. Então, o que eu sempre sugiro para os meus pacientes é, quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando de pessoas que vão precisar usar os outros sentidos do seu corpo para poder estudar. Então, eu sempre sugiro eles usarem a criatividade deles para conseguir estudar melhor. Por exemplo, né, ao invés de só ler o texto com os olhos e a leitura mental, fazer uma leitura vocal também. Então eu tô lendo ali algum texto, algum livro, alguma coisa assim, ao invés de só ler na minha cabeça, eu ler alto. Porque além de eu estar lendo o texto e processando essa informação no meu cérebro, eu também vou estar processando ele audiovisualmente. Então eu vou estar ouvindo o que eu tô falando também. Isso ajuda a ter uma absorção com mais qualidade.
Tem muitos pacientes que eu também sugiro a usarem canetas, marca-páginas, né, coisas coloridas para eles fazerem as anotações deles, utilizar marca-páginas também para ali grifar ali de cores diferentes, coisas que destacam mais, que chamaram mais a atenção deles, que eles precisam melhorar mais. Por quê? Essa tática ajuda a gente a prestar mais atenção num texto que às vezes tem muita informação e a gente não consegue absorver aquela informação. E quando a gente coloca essas cores ou esse outro recurso, o texto ele dá destaque. E aí a gente consegue encontrar mais facilmente aquela informação. Então é uma dica que eu dou muito para os meus pacientes, que ajuda muito, seja homem, seja mulher, tá? E, né, faz com que a gente interaja mais com o conteúdo que a gente está estudando e ajuda na retenção de informações. Outra técnica que eu também sugiro muito para os meus pacientes são os mapas mentais. Não sei se você já ouviu falar, se você não viu, dá uma pesquisadinha, porque tem muitos exemplos pela internet. Então, os mapas mentais, eles são ótimos recursos para ajudar a gente a organizar o que a gente entendeu da leitura e informações que são muito importantes, que vão ficar ali em um resumo para, ao invés da gente ter que reler todo o texto na íntegra, a gente pegar o nosso resumo com base no que a gente entendeu e revisar esse conteúdo para a gente não esquecer. Então, assista videoaulas, né? Então, se não for uma videoaula, procure uma videoaula, alguém explicando de um jeito diferente, ou explique você a matéria para alguém, porque quando a gente explica para outra pessoa esses conteúdos, a gente tem que reelaborar o conteúdo no nosso cérebro de um jeito que a gente possa explicar de um jeito entendível para o outro. E isso ajuda a gente a absorver mais informações ali do que a gente tá tentando estudar. Bom, pro vídeo de hoje era isso. Eu espero que essas dicas, eu espero que esses conteúdos ajudem você a melhorar a qualidade dos seus estudos, para que você consiga corrigir talvez algumas coisas que não estão indo bem nos seus estudos e, né, consiga ali alcançar os seus objetivos. Cada caso precisa ser pensado mais ali personalizadamente, né? Então, são aqui dicas que você vai ter que testar, ver se funciona para você, e se precisar de, né, uma coisa mais personalizada, realmente é procurar uma terapia, né, algum psicólogo que consiga ajudar nessa temática, né? E se precisar, é só falar comigo. Muito obrigada, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, beijos, até!